Olá, na aula de hoje nós vamos falar sobre os dois pronomes que estão faltando aí para o nosso conjunto de pronomes. Se você não assistiu às aulas 1 e às aulas 2, recomendo que você assista. Então vamos agora falar dos possessive adjective pronouns. Esses pronomes que vocês estão vendo aí do lado direito e abaixo em azul, você tem aí a explicação, né? Mais assim, resumida. Estes pronomes funcionam como adjetivos porque descrevem um substantivo. Daí o nome de pronomes adjetivos possessivos, na tradução no português. E fica comigo nesse vídeo, né, nessa videoaula até o final, porque a gente vai ter um quiz. Quando eu explicar os outros pronomes, que são os possessive pronouns, aí você vai entender a diferença entre eles e vai poder fazer o quiz. Então, do lado esquerdo, eu tenho os pronomes que têm a função de sujeito, que são muito importantes em inglês, porque a gente não tem a conjugação verbal, como no português, ou seja, o verbo, a conjugação não é marcada pela pessoa, né? Por cada pronome. Então, a gente precisa do pronome na frase ou do sujeito que esteja representando estes pronomes. Então, primeiro eu tenho I. O pronome possessivo adjetivo correspondente à primeira pessoa é my. Para you, o pronome é your. Para he, é his. Para she, é her. Para it, é its, we, our, e you, your, they, their. Então, aqui a gente tem os pronomes sujeitos do lado esquerdo, pronomes possessivos, adjetivos do lado direito. E o que eles significam? Veja bem, my significa meu, minha, meus e minhas. Então, é uma palavra para 4 pronomes no português. Your, seu, suas, seus e suas. His, seu e sua, seus e suas. Mas aí a gente vai pensar que em português causa certa confusão, fica falando seu, sua para your, his, her, para a segunda pessoa e para a terceira pessoa. Então a gente fala que his é dele, dela, né? Então aí a gente tem um pronome dele, dela para facilitar, para evitar a confusão. E her, no caso, é dela. Então, para his eu tenho dele e para her, dela, para evitar a confusão do seu, sua. It's é relativo ao pronome neutro. Eu tenho uma videoaula onde eu falo só sobre o pronome it. O que é que ele representa em inglês? Ele é muito importante. Mas o correspondente a ele fica it's. Nos exemplos vocês vão entender melhor. We, nós temos our, que quer dizer nosso, nossa, nossos e nossas. E your, de novo, para plural, seu, suas, seus e suas. Their, nós temos de novo, melhor usar deles ou delas, tá? Porque é para eles e para elas. Então, vamos aos exemplos para você entender melhor. Paula, que é o sujeito dessa oração. Paula talked to her teacher. Então, Paula talked. Ela conversou, ela falou com a professora dela, com a sua professora no sentido de dela. Lembra que eu falei que dá muita confusão? Então, no português dá muita confusão usar seu, sua para segunda pessoa e para terceira também. Então, a gente usa dela, a professora dela. Então, nós vamos usar her. Lembra que eu falei que ele é um pronome possessivo adjetivo porque ele tem função de adjetivo e ele descreve um substantivo? Então, vamos pensar. O substantivo que a gente tem aí é teacher, professora. E her está descrevendo o substantivo professora. Então, não é a minha professora, não é a professora deles, é a professora dela. Ele exerce a função de pronome adjetivo por isso. The children live with their aunt or their aunt. Então, as crianças, elas vivem ou moram com a tia delas. Então, o pronome que se refere a the children vai ser their. Então, até aí tudo bem, né? Nós estamos falando da tia delas, their aunt ou their aunt, como você preferir a pronúncia. My book is old. Meu livro. Então, I have an old book. Eu tenho um livro velho, então o meu livro é velho. Então, referente à primeira pessoa, eu vou usar my. His mother lives in Canada.
A mãe de quem, gente? A mãe do Paul, Paul's mother. Então, his mother, a mãe dele, certo? Então, referente ao Paul, eu vou usar o pronome que está lá na classificação para he, que quando a pessoa usa o pronome he, no caso Paul, eu vou usar his. Your neighbor is here. I'm talking to you. Eu estou conversando, falando com você. Seu vizinho está aqui. Então, para você, eu vou ter que usar your. Neighbor é um substantivo. Veja que todos esses pronomes estão acompanhando substantivos. Então, vizinho, qual vizinho que é? Seu vizinho. Então, ele está descrevendo o vizinho. Our families came to the party. My family and your family. Então, our families, as nossas famílias, vieram para a festa. Então, que nossas famílias são essas? A minha família e a sua família. Belo Horizonte is a big city. Its traffic is horrible. Belo Horizonte, quando eu vou substituir o nome Belo Horizonte, eu vou usar o pronome it. Lembra que eu falei dele, que tem várias funções para ele, é um pronome neutro? Então, eu estou falando dela, da cidade de Belo Horizonte. Ela, mas não é ela pessoa, então não pode ser she, vai ser it. Então, para lugares, a gente usa o pronome it, para se referir a lugares. Aí não apareceu o it, mas veja, eu vou usar o pronome que faz referência àquele sujeito. Como o sujeito é Belo Horizonte, se eu fosse substituir, eu substituiria por it, então eu vou ter que usar o pronome its para poder fazer referência. Seu trânsito é horrível. Quer dizer, o trânsito dela, de Belo Horizonte, é horrível. Então, aí a gente tem o uso dos pronomes possessivos adjetivos. Agora vocês vão ver os possessive pronouns, os pronomes possessivos. Veja bem que não tem mais um nome adjetivo junto dele, é só possessivo. Do lado esquerdo, a gente tem novamente os pronomes com função de sujeito. E do lado direito, agora, eu coloquei, além dos pronomes possessivos, que eu vou ensinar para vocês, eu coloquei os anteriores, que são pronomes possessivos adjetivos. Por que eu coloquei eles aí? Porque é importante a gente estabelecer uma relação entre eles. Eu vou falar dos pronomes possessivos. Esses que estão aí, ó. Mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Então, vamos ver aqui a notinha que eu coloquei em azul. Estes pronomes, gente, substituem os pronomes possessivos adjetivos e eles indicam posse ou em relação de posse. A gente já vai ver os exemplos. Então, relativo ou referente a my, que é o pronome possessivo adjetivo, eu vou usar mine, your, yours. E esse S aí não tem nada a ver com plural, significa pronome possessivo. É só para diferenciar. Mas como o inglês é uma coisa assim muito louca, a gente tem que admitir que tem coisa que é muito fácil, mas tem coisa que é muito confusa, a gente não entende por que eles colocaram para my, por exemplo, my book, o correspondente a ele virou mine, your ganhou um S. Lembra que eu falei que não tem nada a ver com o plural? Que continua sendo seu, suas, seus e suas? E his ficou igual. Então você fala assim, nossa, mas por que, meu Deus? Por que, professora? A gente não sabe, não fui eu que inventei isso, não fiquem com raiva de mim por causa disso. É simplesmente assim que o idioma é. E a gente vai ter que aceitar. Simplesmente assim. Porque para você aprender, fica mais fácil quando você aceita com mais facilidade, coloca na cabeça e assim, pronto, acabou. Her, hers, aí já ganhou S. It's ficou igual. Our, ours. Então, os demais ganharam S. Eu coloquei para você comparar. Olha só que legal. Você vai, né? Tem um lado legal nisso aí, tem alguma coisa positiva. Você vai lembrar. My é o diferentão, fica mine. His e its repete. Os demais, você vai acrescentar S. Viu? Your, yours, her, hers, our, ours, yours, their, theirs. Vamos ver exemplos? Olha só, alguém chega para você e fala, my teacher, minha professora. Aí você fala, no, hers. Hers, apontando para Liana, que quer dizer dela. Ao invés de eu falar
her teacher, tudo, eu vou substituir o her teacher com hers. Então vai ficar minha professora? Não, dela. A dela, que a gente fala muito português. Ah, não, é a dela. Is this your key? Yes, it's mine. Sim, é minha. Veja que você não pode usar só my, porque my tem que acompanhar my key. Eu teria que falar yes, it's my key. Mas ninguém fica falando assim, repetindo. Você fala, não, é minha. Para falar é minha, solto, sozinho aí, você tem que usar mine. Então não vai dar certo usar my sozinho. Tem que ser mine. Da mesma forma que não vai dar certo você colocar mine junto com key. Mine key. Não funciona. Ou você escolhe falar my key, repetir, ou você escolhe falar mine, substituindo tudo. Minha chave, my key. My book is new. Yours is old. Então, meu livro é novo. O seu é velho. O seu o quê, gente? Your book. Para não repetir, né? Falar my book is new, your book is old. A gente fala o seu, yours. Aí você vai me perguntar, mas cadê o o? Aí a gente entra num outro assunto que é um pouquinho complexo, que é o uso do artigo definido the, que significa o, a, os e as. Aqui no canal também tem uma videoaula só sobre o artigo the. Recomendo. Então, a gente não usa the antes de pronomes como eu uso em português. O meu, o seu, a dela, o dela. A gente não usa o artigo the antes de pronomes, tá? Então, só fica assim, seu. Seu é velho. Porque a palavra your, o próprio pronome, já está definindo do que eu estou falando, certo? Então, não preciso do pronome definido the. Continuando, whose laptop is this? De quem é este laptop? It's his, apontando para o João. Ó, legal que agora que eu vi que eu primeiro coloquei pointing to Liana e apareceu errado, que não tem the. Eu até li sem the. Provavelmente eu tinha colocado pointing to the teacher e errei. E tirei só uma parte. Mas agora eu retirei. Pointing to Liana. E abaixo eu coloquei apontando para o João. Que seria muito comum a gente falar para o João. Então, de quem é esse laptop? É dele. It's his. Aí eu falo, her mother is here. Aí eu pergunto, né? Eu falo, her mother is here. Aí a pessoa me pergunta, hers, not mine. Quer dizer, a dela, não a minha. Viram aí? A gente não está mencionando mother. Então eu posso fazer esse tipo de frase com os possessivos. Por quê? A gente está relacionando aí, né? O hers com her mother. Mine com my mother. Our families came to the party. Lembra? A gente colocou nossas famílias vieram para a festa. Aí alguém escuta e responde ours didn't come. A nossa não veio. Então, para não repetir our families, a gente só usa ours. Ah, mas eu posso repetir? Pode. Como eu disse antes, você é obrigado a usar our junto com o substantivo. Não pode usar ours. Ours é sozinho, sem substantivo, porque ele já está se referindo a ele. Agora, outra fala. Are these books theirs? The students' books? Eu estou perguntando, estes livros são deles? Deles quem? Os livros dos alunos? Então, theirs, porque eu não falei, de novo, o substantivo books. Eu estou me referindo a eles. E por último, esse mini diálogo, you got my pens. You got my pens. Você pegou minhas canetas. Estou acusando alguém. E a pessoa me responde, no, I did not. Não, eu não peguei. These are mine. Estas são minhas. Entenderam? Então, aqui a gente mencionou o objeto, né? My pens. E aí eu tenho que fazer referência, these are mine. Posso falar, these are my pens. Posso enfatizar assim, estas são as minhas canetas. Também está correto. Mas aqui eu não quero falar a palavra canetas, eu só falo são minhas. E agora a gente vai passar para o nosso quiz time, a hora do quiz.
Então, vamos analisar estas frases. I have to get. Qual pronome que vocês vão usar? Se você escolheu my, está correto. Olha só, my book, porque ele está acompanhando o substantivo. Ele está aí caracterizando a coisa, né? Meu livro. Não é do João, da Maria, do José, é meu. 2. Did you find my key? Você encontrou a minha chave? No, I found. Não, eu encontrei a chave do Paulo. Eu encontrei a dele. Então, qual é a palavra que você vai usar para fazer referência à chave do Paulo? Se você escolheu his, acertou. Então, eu encontrei a dele. Aqui, gente, eu coloquei sim a chave do Paulo, porque se eu colocasse entre parênteses his é o mesmo, lembra? Lá na tabela é a mesma palavra. Number 3. The children didn't find. As crianças não encontraram seus brinquedos, os toys. Qual é o pronome? Their ou theirs? Se você escolheu their, acertou. Então, their toys, porque está acompanhando o substantivo. Então, é o pronome possessivo adjetivo. Ah, só aqui um lembrete, você não precisa decorar o nome deles, que é pronome possessivo adjetivo, pronome possessivo. Mas te ajuda a lembrar que o pronome possessivo adjetivo é que faz a função de adjetivo, porque ele está vindo antes do substantivo, caracterizando a coisa ou a pessoa, né, de quem você está falando. E o possessivo, ele está indicando apenas a posse, ou a relação de posse sem descrever o substantivo. 4. Get bag downstairs. Pegue a bolsa dela downstairs, que é no andar de baixo, é tipo lá embaixo. A pessoa está no andar de cima da casa e fala lá embaixo. Se você colocou her, correto, muito bem. E agora o número 5. Is this book? Da Helena, livro da Helena. Is this book? Este livro é dela? Hers. Então, a palavra book está aí na frase, mas ela está anterior ao pronome. Na verdade, eu estou mostrando o livro e estou querendo saber se ela tem este livro, se é dela, pertence a ela. Então, is this book hers? Poderia perguntar de um outro jeito? Poderia. Eu poderia perguntar, is this her book? Aí a gente colocaria o possessivo adjetivo antes do nome book, porque está diretamente caracterizando a palavra livro. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui para mim o que vocês acharam. Esclareceu? Ajudou? See you in the next video.